fazendo essa interação junto com os alunos aí, né? Pessoa muito boa. E então é com isso, sem mais delongas, para a gente continuar aí nosso assunto, é com você, doutor Albuquerque. Pronto, então, me baixa a patente. A gente chega lá no doutor. Boa tarde, professora. Boa tarde, Jordão. Boa tarde, alunos. Como a professora e o Jordão me apresentaram, eu sou Antônio Albuquerque. Eu sou professor e coordenador do curso técnico em agropecuária da EP Deputado José Maria Melo, situado aqui em Guaraciaba do Norte, certo? Eu estou nessa batalha, nessa prazerosa batalha, na verdade, né, de coordenador e professor nas escolas profissionais do Estado já há 8 anos, né? Eu, na verdade, essa função de professor, ela se confunde com a minha vida profissional. Eu cheguei às escolas profissionais como professor antes mesmo da minha formação em engenharia agronômica concluída, né? Passei 1 ano ainda, vim de Fortaleza para cá, dar aula aqui uma parte da semana e voltar para Fortaleza, assistir aula para concluir minha formação. E com isso, a gente acaba adquirindo uma bagagem de tamanho razoável para estar somando com a formação de vocês, né? Se eu não estiver enganado, o nosso público, aí me confirme, Marcos e Francimeire, é de estudantes do curso de administração, não é isso? Isso. Isso. É o curso. Pronto, ó. Né, se der tempo, eu tenho até um nichozinho de mercado para apresentar aí o pessoal do 3º ano, que está se formando hoje, né, que é uma lacuna que está aberta dentro do processo produtivo de vegetais frescos, frutas e hortaliças, né, onde os gestores, os administradores serão muito bem-vindos a somar com os produtores rurais de maneira geral, né. Eu tenho certeza que pela realidade da nossa região, né, pela realidade do município de Ubajara, eu acredito que muitos de vocês sejam filhos de produtores, né, ou tenham uma relação muito próxima com o meio rural, né, e vocês já devem ter ouvido falar disso, mas vamos deixar para o final, se der tempo. Vou prometer não me estender muito, até porque eu tenho uma reunião com a gestão da EPE, que eu trabalho exatamente às 3h30, certo? Então a nossa fala vai ser rápida. Peço a vocês que indaguem, que perguntem, que tirem dúvidas, certo? Que interrompam a apresentação quando for necessário, quando algo não se fizer claro, né, para que a gente consiga trocar o máximo de informação possível. Né? Cumprimento a professora Josélia aí também. Nós somos, além de sermos da mesma área, fomos colegas de pós-graduação, certo? Tudo bom, Josélia? É um prazer estar presente com você aqui, ainda que virtualmente. Tá bom? Mas vamos lá. Jordão me convidou para estar falando para vocês a respeito de um tema bastante interessante, bastante atual, certo? E de bastante relevância dentro de todas as atividades econômicas nesse país e no mundo hoje, né? O tema é responsabilidade socioambiental. Certo? Aí, para a gente ter uma conversa mais dinâmica, muito mais do que conceituar responsabilidade socioambiental, a gente precisa assimilar que ter responsabilidade socioambiental é muito mais uma adoção de comportamento. É adotar uma postura, aí eu digo, tanto fisicamente, né, tanto pessoa como empresa, mas é adotar uma postura responsável com o que acontece ao redor da atividade econômica a qual a gente desenvolve, né? Empresas que adotam essa política de responsabilidade socioambiental, elas, na verdade, desenvolvem ações, elas desenvolvem planos de trabalho, digamos assim, que giram em torno tanto da inclusão social como da conservação do meio ambiente. Essa política de trabalho, essa mudança de metodologia de trabalho, ela vem exatamente para se adequar ao que o mercado exige das empresas, de nós, pessoas físicas, e das empresas de maneira geral. Vocês já sabem que nós vivemos uma época em que o mercado, né, ou seja, o público que consome os nossos produtos,
né, ou que consome os serviços que nós prestamos, ele é um público, é um mercado cada vez mais exigente, certo? E toda a questão ambiental e a questão social, né, que é despertada nos olhos desse público-alvo, passou a fazer com que esse mercado exigisse das empresas, exigisse das pessoas que desenvolvem algum produto ou algum serviço, uma postura de ética com relação ao meio ambiente e às condições sociais que as comunidades onde as empresas estão instaladas, elas sobrevivem, o modo como eles sobrevivem. Então, falar de responsabilidade socioambiental, pessoal, é falar de comportamento ético, né? Falar de uma política de trabalho pautada na sustentabilidade, né? Então, para a gente começar a discutir responsabilidade socioambiental, a gente tem que compreender o que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é exatamente o processo, né, de fazer com que tudo aquilo que a gente produz, ou presta, ou realiza hoje, continue com a possibilidade de ser processado, de ser produzido ao longo das gerações, né? O que a gente chama hoje de desenvolvimento sustentável é exatamente eu promover a produção do que é necessário para mim sobreviver hoje, mas permitindo, né, respeitando a possibilidade das gerações futuras também estarem produzindo aquilo que elas vão precisar para sobreviver. Aí, no país e no mundo, nós temos diversas políticas de trabalho, desde grandes empresas, né, desde a iniciativa privada, né, até pequenos empresários e a iniciativa, né, pública, trabalhando esse modelo, essa mudança de postura, essa mudança de comportamento para respeitar meio ambiente e diferenças sociais, né? Aqui no nosso país, eu não sei colocar bem para vocês, né? Se felizmente ou infelizmente, hoje a política, a metodologia de compromisso com a responsabilidade socioambiental, ela tem um viés muito mais privado do que público, certo? É uma iniciativa que partiu muito mais da iniciativa privada do que da iniciativa pública. Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo e vocês vão conseguir identificar muito bem o que é que eu estou dizendo. Inclusive, o nosso modelo de EP, né, o nosso modelo de trabalho na EP, de configuração das escolas, bem como uma série de outras empresas privadas em que a gente adentra, ela tem, por exemplo, o arranjo de lixeiras para coleta seletiva do lixo. Acredito que vocês já devem ter visto essa situação, né? A coleta seletiva do lixo, a lixeirinha lá, azul, verde, amarela, vermelha. Aí eu pergunto para vocês, a EP de vocês tem a estrutura interna para separar o lixo na hora da coleta? A minha tem, em Guaraciaba. Aí eu pergunto para vocês, o município tem coleta seletiva do lixo? Ou é tudo junto? A gente coleta separado nas lixeirinhas e depois joga tudo junto no caminhão do lixo, né? Esse é exatamente a diferença que eu trago para vocês, né? A situação que eu trago para vocês, que hoje o que a gente tem de trabalho, de ações com relação à responsabilidade social, ela acaba tendo um viés muito mais vindo da iniciativa privada, né? Os nossos órgãos públicos, nossos governos, né, isso, os 3 âmbitos municipais, estaduais e federal, acabaram não acompanhando, né? A gente determina que uma situação deva acontecer, né, mas não dá subsídio para um município estar realizando aquela situação como ela deveria. Muitas são as outras
as outras situações que eu poderia citar para vocês. Mas, assim, a iniciativa privada hoje, ela é responsável pela maior parte das ações em cima desse campo de responsabilidade socioambiental, né? De maneira muito incipiente, de maneira muito frágil, nós temos poderes públicos atuando nesse sentido. Hoje, né, a adoção da responsabilidade socioambiental no país, né, ela vem da iniciativa privada. Por isso que eu coloquei para vocês, se eu não sei bem dizer se é felizmente ou se é infelizmente, porque talvez se a gente tivesse o apoio do poder público, a gente conseguisse galgar patamares muito maiores, a gente pudesse ir muito mais longe nesse sentido, né? Aí, que ações são essas, né? Professor, você está falando de ações que se vinculam ao compromisso com a responsabilidade socioambiental, né? A gente está falando de, né, como eu citei aqui, a coleta seletiva do lixo, né? O apadrinhamento dentro das nossas cidades. O que é que a gente vê? O apadrinhamento de espaços urbanos, de alguns espaços verdes urbanos. A gente tem a inclusão digital, né? A gente tem a inclusão social, como eu vou já apresentar alguns projetos para vocês aqui que existem nesse sentido, projetos vigentes na nossa região, para que a gente entenda que a responsabilidade ambiental, por mais que pareça um tema que a gente mereça discutir para ver condições de plantação, não, ela já é uma realidade no nosso país, né? As empresas privadas, elas veem nessa adoção de políticas de responsabilidade socioambiental um crescimento com relação à imagem da empresa. A gente sabe que todo produto ou todo serviço que se presta, ele tem que ser vendável, né? A associação, né, de produtos e serviços à responsabilidade social ou a responsabilidade ambiental, né, já se sabe que aumenta, a gente tem um aumento de vendas, a gente tem um aumento de procura por conta do mercado consumidor de produtos que trazem consigo, atrelado à sua marca, empresas que trazem atrelado à sua marca o respeito ao meio ambiente, o respeito à questão social da comunidade ou da região em que as empresas estão situadas, né? Então, eu só coloquei aqui um cronograma para mim me organizar. Então, inclusão social e conservação ambiental, né? São os dois, como é que eu posso dizer? São as duas situações que amparam as políticas de responsabilidade socioambiental. Toda a política que trabalha, todo plano de trabalho que visa trabalhar o lado social, primeiro, né, o que a gente tem são empresas buscando minimizar os impactos, aí eu abro um parênteses, sociais e ambientais, que o processo produtivo causa na comunidade onde a empresa está situada, né? Quando eu falo de impacto social, ou quando eu falo de trabalhar os impactos sociais que existem naquela região onde uma empresa qualquer está situada, eu estou falando exatamente de promoção de alfabetização para as crianças carentes daquele município. Eu estou falando de educação financeira para as famílias carentes de um município qualquer onde a empresa esteja situada. Eu estou falando no lado ambiental, de ações de reflorestamento, né, promover contato entre a população daquela região, daquela localidade e a natureza, digamos assim. A gente, inclusive, eu não tenho certeza se a Floricultura Regeres aí de Ubajara, se ela tem esse mesmo tipo de trabalho, mas a Regeres aqui de São Benedito, não sei se você já conhece, é provável que Francimério, Jordão, José já conheçam, né? Eles têm a adoção de um programa social muito forte no município, no município de São Benedito. Eu apresento a vocês daqui a pouquinho, que visa exatamente isso, né? Aproximar
a população mais carente do município de São Benedito, né, ao apreço pela questão ambiental, apresentar a crianças esse sabor do meio ambiente, do gostar da natureza, né, dar condições a elas de enxergar que dentro de um mercado de trabalho, que por muitas vezes é visto por nós como degradante, escaldante, maltratante, né, que é o trabalho na agricultura, que é o trabalho com o meio ambiente de maneira geral, a Joseli deve confirmar isso para vocês, mas trazer esse prazer e mostrar que isso é sinônimo de crescimento, isso é sinônimo de desenvolvimento. Então, as empresas que trabalham lado social e ambiental nas comunidades, elas querem, lógico, como eu falei, ninguém, e vocês sabem disso melhor do que eu, por serem administradores, né? As empresas, elas precisam de lucro financeiro, elas precisam de venda, né? Elas precisam de tirar da prateleira aquilo que elas estão se propondo a colocar no mercado, né? Então, elas enxergaram o poder que a associação de uma marca com o respeito socioambiental tem para alavancar a venda, né? Para fazer com que esse produto seja mais vendável, mas também, né, eles encontraram nessa situação, encontraram nessa política de trabalho, né, um método, como é que eu posso dizer, um método simples, né, já que é só adoção de postura, adoção de metodologia, como o Jordão falou aí no chat, agregar valor à atividade que se desenvolve, a marca que está ali. Porque se a gente for pensar só no lado econômico, né, uma grande empresa vem e se instala num município como esse, é dinheiro que gira, né, é renda que se dá às famílias locais, né, é renda que se dá à população local em municípios pequenos como os nossos, né, falando aqui da região da Ibiapaba. Mas agregar valor a essa marca, né, ter a simpatia da comunidade local, ter o apreço da comunidade local, agrega valor à marca, agrega valor ao produto e acaba promovendo o produto ou serviço que se quer prestar. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou falando muito rápido, vocês estão tão em silêncio. Professora, professor, se vocês quiserem colocar alguma coisa. Professor, os alunos querem fazer alguma pergunta, professor Jordão? O que eu acho interessante aí, você tocou aí no assunto que eu também geralmente toco nas minhas aulas, que é aquela questão do mundo real e do mundo ideal, né? Às vezes a gente vê muito essa questão principalmente da parte, a parte não privada, a parte pública da história, né? Tem um discurso em cima de desenvolvimento do meio ambiente, aquela história toda, mas na hora de fazer uma coleta simples, seletiva dessa aí, eles não querem realmente comprar para si, né? É verdade. Exatamente. E a gente vai bem mais além. Eu vou até pedir desculpa a vocês, eu moro aqui em cima de uma oficina, numa das ruas mais movimentadas de Guaraciaba. E às vezes o barulho vem e acaba nos atrapalhando. Se vocês não ouvirem, vocês me peçam para repetir. A situação é que a gente vai muito mais além dessa questão da coleta seletiva do lixo, né? Não sei se vocês já ouviram falar que o nosso país ele já deveria ter extinguido os lixões, né? Já deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos, José corrija isso, esse período do foto é maior, já deve fazer uns 5 ou 6 anos que a política brasileira é de extinguir os lixões municipais, né? E a gente não viu isso acontecer, pelo menos nos municípios do Ceará, a gente não viu isso acontecer. Quer dizer, o poder público prega de responsável ambientalmente, né? Mas o que a gente vê é o poder público fazendo muito pouco, né? Vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns dados estatísticos aqui, só para apresentar a vocês, a título de curiosidade, né? Em 1998, né? O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável aconteceu, certo? E foi a primeira iniciativa a se discutir dentro de um seminário a questão da sustentabilidade e a questão ambiental.
E esse conselho teve, como até o próprio nome diz, cunho exclusivamente privado. Né? Foram empresários de grandes empresas no mundo, né, que buscaram sentar e desenvolver políticas, desenvolver ações, estudar processos que viriam no futuro a melhorar os meios produtivos e a gente poder ter um maior cuidado com a questão social e principalmente a conservação do meio ambiente. Né? A partir daí, né, a inclusão social, né, a alfabetização de crianças, principalmente, né, a assistência, a política assistencialista, né, a comunidades carentes, por parte da iniciativa privada, nasceu de ações desse conselho. Né? Ou a gente tem a falsa impressão, né, não fazendo defesa nem apologia a uma coisa ou outra, mas a gente tem a falsa impressão de achar que o poder público, que os nossos governantes é que tem a maior parte da responsabilidade sobre o que é feito com relação a políticas de assistencialismo. E não. O que a gente vê hoje, e essa pandemia, né, esse momento atípico em que a gente vive, mostra isso o tempo todo na televisão, o quanto as empresas privadas abraçam a causa social. Né? O quanto elas estão responsáveis, já que esse é o termo, o quanto elas estão se responsabilizando com a questão social da população mais carente, né? Seja aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Né? Então, essa questão da sustentabilidade, ela é apoiada, né, em um tripé. Né? Essa questão da sustentabilidade, ela é apoiada, né, pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento ambiental e pelo desenvolvimento econômico. Né? Por mais que a gente queira, nos discursos, como o próprio Jordão falou aí, tornar a coisa bela, né? O desenvolvimento social e ambiental, ele só se dá com o desenvolvimento econômico. Né? Às vezes a gente tem, e os grupos ambientalistas mais radicais costumam criticar o desenvolvimento econômico, né? Ou colocar o desenvolvimento econômico em detrimento, né, com relação ao desenvolvimento social e ambiental. Mas o que eu digo é que desenvolvimento ambiental e desenvolvimento social só acontece se tiver desenvolvimento econômico. Né? Hoje, a gente vive uma situação no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que, né, os maiores desastres ambientais, os maiores processos danosos, digamos assim, ao meio ambiente, por exemplo, né, se dá em regiões de baixo desenvolvimento econômico. Né? Aí, professor, não, calma aí, não é bem assim. Se o senhor estiver falando de desastre ambiental, falando de um derramamento de óleo, de vamos lá, nossa realidade, de uma queda de barreira de mineração, né? Se o senhor estiver falando de um vazamento radioativo em algum lugar, né, que é contaminação ambiental, não. Né? Eu falo dos nossos mananciais de água, né, da nossa falta de rede de esgoto, né, do nosso lixo jogado no ambiente quando não se tem aterros sanitários, né? Isso sim, pontualmente, somado aos milhares de municípios, regiões, condados, né, e outras denominações que se dá aos aglomerados humanos no mundo, isso sim provoca danos ambientais no planeta de forma permanente. Né? Então, a gente tem que compreender que a sustentabilidade, né, a garantia que eu tenho que dar às gerações futuras de que ela vai ter condição de se sustentar, né, tem que vir pautada, lógico, no respeito à condição social, né, na conservação do meio ambiente, mas sim também em se promover um desenvolvimento econômico, em se dar à população, né, uma melhoria de vida através do desenvolvimento econômico. Tem alguém querendo fazer uma pergunta, acho que é Mirelle.
É isso? Se eu tiver pronunciado Sim, errado, eu queria pode saber falar. se Ou digitar. a política interna da empresa, ela tem relação com a política ambiental que eles utilizam? O que acontece? Ótima sua pergunta. Primeiro, a gente tem que saber diferenciar uma coisa, né? Responsabilidade, a adoção da responsabilidade socioambiental, ela é diferente do que a empresa tem que cumprir obrigatoriamente, legalmente, com relação à atividade que ela vai desenvolver. Eu vou citar um exemplo aqui do meu meio, mas que vai se tornar fácil para vocês compreenderem. Porque vocês veem isso na nossa região. O produtor rural, que ele tem lá a ação de devolver a embalagem de agrotóxico lá para as agências de defesa agronômicas do Estado, como acontece aí 1, 2, 3 vezes por ano. O produtor que adquire o produto químico para a lavoura, ele tem que devolver. Isso é responsabilidade socioambiental? Não. Isso é obrigação legal que o produtor rural tem. Não é opcional a ele. Não é um comportamento que ele vai adotar porque ele pensa no ambiente. Não, se ele não devolver, ele é passível de multa, é passível de embargo da área, certo? Aí a gente estende isso às mais diferentes atividades produtivas, atividades econômicas, né? Se a gente pensa na indústria têxtil, né, o que ela faz com o resíduo da tinta lá que ela pinta o jeans, não é responsabilidade socioambiental, né? É obrigação legal, né? Um curtume, né, um abatedouro, o que ele faz com o resíduo lá dos animais que são abatidos, a destinação que é dada não é um respeito, não é responsabilidade socioambiental, é obrigação legal. Pontuado isso, para que a gente entenda, né? Então, o que é política da empresa com relação à responsabilidade socioambiental, né? Até onde vai o que a empresa tem a obrigação de fazer e o que a empresa faz porque pensa no meio ambiente, né? Vamos falar primeiro do lado social. Uma empresa com, sei lá, 5.500 funcionários, né? Que ela, dentro da sua política de trabalho, ela adota a formação em uso de computadores, como é que chama? O pacote Office para todos os seus funcionários. Isso chama-se inclusão digital, né? Pode parecer pouca coisa numa época como a que a gente está vivendo, mas ainda existe uma fatia considerável da população que não sabe manusear smartphones e computadores. Eu acredito que isso é da realidade de vocês, muitas vezes de dentro de casa. Então, isso é adotar uma política, né, de melhoria de condições de trabalho, de trazer formação para o seu quadro de funcionários, né? Uma determinada fábrica de calçados vai e ocupa a região da zona rural de um município qualquer, né? Buscando mão de obra, aquela coisa toda, só que aí essa empresa vai e adota, dentro da sua política de trabalho, promover encontros de alfabetização para as crianças carentes lá daquela região, daquela zona rural onde a empresa se instalou, né? Isso é adotar políticas, né? Quando a gente fala, a sua pergunta é coerente, Mirelle, também, porque quando a gente fala de ações, de ações socioambientais, a gente pensa em ação como aquilo pontual, aquilo que se faz e que se fica para trás, né? Mas não, como eu falei, é mudança de postura, é mudança de comportamento. A empresa, ela vai, o tempo vigente em que ela desenvolver a atividade naquela localidade, ela vai estar promovendo esse tipo de situação, né? Se a gente fala da questão ambiental, né, investimento privado, né, em construção de rede de saneamento e esgoto, né, investimento privado em áreas de reflorestamento, né, em reflorestamento, conservação, manutenção de matas ciliares.
Eu tenho certeza que todos vocês aí que cresceram na zona rural da Serra da Ibiapaba têm exemplos de rios, né, de córregos aí nos sítios que vocês moram, que passavam boa parte do ano cheios e que hoje... Muitas são as situações. Quer dizer, o investimento privado nesse tipo de iniciativa de recuperação de áreas degradadas, né, dentro das zonas rurais dos municípios, ela não é obrigatoriedade, não é obrigada a empresa fazer, né? Ela não tem a obrigatoriedade legal de realizar aquilo, não. Ela adota uma postura, por quê? Porque estudos prévios mostraram que esse tipo de iniciativa, para aquela condição local, vai trazer melhoria de vida, vai trazer benefícios para a população, né? E, além disso, ela agrega a ela, a empresa, né, a imagem de que ela é uma empresa que conserva o meio ambiente, trabalha para a conservação do meio ambiente. Professor Albuquerque, Diga, eu estava atrás de realizar aqui um empreendimento, e já estou com isso na cabeça, está com alguns anos, né? E pensei em vários tipos de empreendimento. E eu tenho visto aqui em São Benedito que essa questão dos cemitérios, né? Que não é aquele cemitério parque, como a gente vê nas cidades aí, né? Esses cemitérios, eles estão praticamente dentro da cidade. Então, toda vez que você coloca ali, tudo que vai, meu amigo, você não tem porque eu fui analisar como é que fazia um cemitério parque, né? E, na verdade, o que está dentro do chão, para não poluir o meio ambiente, no lençol freático, é muito mais gasto do que está em cima. A gente só consegue ver a estrutura de cima, né? Mas a de baixo realmente é que está a coisa mais cara e o desafio maior de você conseguir fazer isso e não poluir, né? Parece até uma ideia assim meio que cômica, você diz, meu Deus, como o cara quer colocar um cemitério? Mas, na verdade, você vê aí vários e vários empreendimentos, como o Parque da Paz, né? E como vários e vários locais aí que realmente tem dado um resultado. Existem situações, né, como essa do cemitério, em que o entrave maior, né, assim, por exemplo, o que os nossos prefeitos dizem é que o município não tem estrutura para isso, né? O município não tem recurso para isso, não tem verba para isso, né? Mas você tirar, né, um cemitério do centro da cidade, como aqui, por exemplo, aqui em Guaraciaba, é praticamente no centro da cidade, e jogar ele para um lugar estruturado na zona rural, é de um investimento financeiro grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Então, é muito mais cômodo para os gestores estarem mantendo essa situação, né, do jeito que está, né? Eu não sei como é a situação dos cemitérios nos municípios de vocês, aí o Bajara, São Benedito, né? Mas aqui em Guaraciaba, não fazendo crítica ao prefeito, porque eu sei que isso é um problema que já vem de décadas, né? A gente vê as coisas mais grotescas, cenas de filme de terror, a gente vê no cemitério daqui por conta dessa situação, e onde eles dizem que é muito difícil para o município tirando o cemitério daqui do local e colocando, por exemplo, para um lugar na zona rural, pelo investimento que se tem que ter. O mesmo vale para os lixões, para o aterro sanitário. O investimento para se fazer um aterro sanitário, para receber o lixo de um município, né, onde ele tem que ser totalmente isolado, né, para não haver a contaminação do solo na região, né, acaba sendo um entrave para que as coisas não aconteçam. Professor, estou vendo aqui que são 15 horas e 22 minutos. 22 minutos. Aí você, na hora que você quiser deixar aí, encerrar, você tem uma reunião agora. Tenho, às 15h30, eu vou entrar nela um pouquinho atrás agora. Diz que tem emprego ainda para todo mundo aí do terceiro ano, segundo ano e tudo. Pronto, tenho. Eu vou mostrar a vocês, ó. Só para vocês ficarem a par das ações. Eu vou fazer a apresentação aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu não vou estar vendo o chat, certo? Deixa eu abrir aqui a tela inteira. A doutora Josélia aí quer dar uma contribuição também, então você vai aí. Josélia, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Josélia.
Boa tarde, professores, boa tarde. Gente, é só um parêntese aí a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o professor estava falando, e falando a respeito das datas. É uma lei de 2010, e que na lei foi dado prazo de 4 anos para todos os municípios se adequarem, né, para não existir mais esses lixões a céu aberto, e quase nenhum município cumpriu, justamente pelo alto valor. Todas as informações que a gente tem a respeito da Ibiapaba é que eles têm tentado fazer um consórcio e juntar todos os municípios e fazerem um único aterro para a Serra, só porque é muita falação, né? Cada prefeito tem sua posição, seu posicionamento e não sai do lugar. Aí, em São Benedito, eu não sei como é a situação do lixão, mas em Ubajara a gente tem, né, já uma noção de como é tudo. Tem famílias que dependem do lixo gerado nesses lixões, que vivem disso, e aí já é um outro problema, né, já é muito grave, porque se tivesse essa questão da coleta seletiva ativa, com cooperativas que trabalhassem com isso, essas famílias iam ter mais dignidade, né, no seu ganha-pão e tudo. E é só para finalizar a fala, a lei ela prorrogou, né, para alguns municípios, deu até 2018 e para alguns até 2021, para que esses lixões sejam desativados e esses aterros eles realmente comecem a funcionar. Mas para isso é muito complicado, porque essa coleta seletiva ela tem que começar dentro da casa das pessoas até lá, né, até a deposição final dos resíduos que não tem mais nenhuma utilidade, que é o que vai para o aterro sanitário. E é só essa contribuição que eu queria dar, porque você falou, né, a respeito da política, Albuquerque, é isso, gente. Obrigado, José, é tá? isso mesmo. Obrigadão. Eu que agradeço. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Nada. Vamos lá. Gente, é uma busca simples, certo? Se vocês forem aí no Google de vocês e colocarem empresas que desenvolvem a responsabilidade socioambiental, vocês vão ver aí, vai aparecer quilômetros de coisas, né, para vocês estarem lendo. Eu peguei aqui uma matéria da revista Exame, eu acredito que vocês estejam vendo a projeção, né? Só para a gente ver alguns exemplos, ó. Por exemplo, a Alcoa busca sustentabilidade no setor de mineração, certo? É a maior fabricante de alumínio no mundo, certo? Ela consegue reduzir o impacto no meio ambiente, né? Transforma Juriti em referência na atuação no setor de mineração. Ou a Amanco, aquela empresa de canos e conexões, investe em material de menor impacto ambiental. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Elas deixaram de levar chumbo na composição dos canos e conexões. Isso sim é adotar uma política de responsabilidade. A Anglo-América aposta no diálogo com as comunidades. O diálogo com a comunidade é uma das principais práticas de responsabilidade social. Periodicamente, a empresa realiza encontros com moradores nos municípios onde ela está presente. Se preocupa com o lado social. O que é que ela faz? Conseguiu reciclar e reutilizar 83% da água consumida no seu processo produtivo. Bradesco leva educação financeira para a população carente. Certo? A Braskem, que é líder global em materiais renováveis. Certo? Eu tenho outras aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir. Deixei os links aqui separadinhos. Conceito de sustentabilidade. Natura Cosméticos. O que é que ela faz? Utiliza estratégia de marketing, projeto colaborativo com comunidade tradicional. Certo? A Natura desenvolve parcerias com produtores rurais para exploração consciente e manejo controlado de algumas riquezas naturais. Castanha do Pará, erva doce, entre outros. Que a Nestlé, uma gigante suíça de produção de alimentos, usa fontes renováveis de energia e neutralização da emissão de carbono de algumas das principais práticas implementadas. A Samsung, aí, empresa conhecida por desenvolver smartphone e tecnologia, certo? O que é que ela faz? Onde é que está aqui, Olinda? Agora há pouco. Com projetos de reciclagem, uso de novos materiais e energia renovável. Além disso, os valores sociais também são muito importantes para a multinacional, com enfoque em projetos de educação e inclusão social. Aí está aqui o projetinho nosso, da nossa região,
projeto Regeres, certo? Acho que os professores já devem ter ouvido falar do projeto social Amiguinhos da Regeres, proporciona às crianças da comunidade que vive em situação de risco e aos voluntários envolvidos no projeto oportunidades para se desenvolver e transformarem-se em seres humanos melhores com valores sólidos humanos. Resgatar valores humanos, aprendizagem fora e dentro da escola, socialização com outras crianças, autodisciplina, afetividade, cuidado com o meio ambiente. Quem tiver interesse, vai lá no site da Regeres, depois dá uma olhadinha. Só colocar aí no Google, Regeres Projeto Social, vocês baixam o projeto social na íntegra, para vocês verem o que é esse tipo de coisa, certo? Essas empresas têm a obrigação, né, de trabalharem nesse sentido de jeito nenhum, né? Elas fazem porque é interessante para a marca, né, tá desenvolvendo atividades de cunho socioambiental, né, e também porque a gente acaba por criar preço, né? Aí eu usei o termo agente porque eu me vejo, né? Eu, ainda como estudante universitário, eu trabalhei, não sei se os amigos conheceram aí, o nosso saudoso projeto Rondon, né? Um projeto lá da época dos militares, que depois virou ONG, e a gente atuava ainda quanto universitário na zona rural dos municípios cearenses, trazendo cursos de capacitação e implantação de unidades produtivas, né? Curso de ovino caprino, curso de criação de abelha, curso de horta para comunidades rurais carentes, para assentamentos rurais no interior cearense, né? E, gente, eu digo para vocês, a minha formação, ela se deu muito mais incisivamente, né, dentro dos projetos sociais do que mesmo dentro de uma sala de aula. É muito interessante. Lógico, o conhecimento que a gente adquire dentro da sala, ele é imprescindível, né? Mas quem a gente trabalhar no nosso lado social, a gente ter a responsabilidade, né, ou trazer para a gente, adotar para a gente a responsabilidade de que o bem-estar do próximo também é responsabilidade nossa, nos traz um crescimento, um engrandecimento formidável. Alguém tem alguma pergunta com relação à responsabilidade social? Isso é muito importante, né, professor? Porque as empresas, como você falou, por mais que não seja algo que todas desenvolvem, mas é para ser de grande responsabilidade, porque elas acabam agregando um valor. Então, a gente tem conversado muito isso em sala, a gente fala muito para os meninos dessa questão de retribuir, né? Retribuir até o valor que é agregado dentro do produto, né, para a sociedade, para a comunidade, né? Tanto como a organização, como nós, né? Comunidade, sociedade, como você tem falado, esse compromisso que a gente tem que ter com o outro, a gente tem que ter já desde a nossa casa, né? Tentar, no pouco, fazer a diferença, né? É muito importante, é muito interessante. Eu vou dar aqui um exemplo bem básico também, que todos nós vivenciamos, o lixo, né, que é coletado na minha casa. Esse tempo que eu estou em casa, eu tenho observado fora, no lixo, né, aquelas pessoas que chegam ali no lixo no momento que tem acumulado uma quantidade grande de lixo, e aí as pessoas começam a abrir as sacolas, a rasgar, a tirar a garrafa, a tirar o vidro, né, a tirar materiais que eles vão vender para reciclar, né? Então, eu fiquei observando aquela cena e como eu estava, né, a gente em casa, a gente vai um tempinho na calçada, e eu fiquei observando, e eu pensei comigo, o que é que eu posso fazer no meu básico, no meu simples, mas o que é que eu posso fazer para tentar mudar a realidade um pouco, né, dessas pessoas que vêm aqui em busca, né, desse material. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui no grupo das vizinhas e pedi para que, se elas pudessem separar, agora como está todo mundo em casa, então eu pedi para elas separarem os lixos, né, da mesma forma que eu fiz. E assim, dentro de 15 dias, eu fui separando plástico, fui tentando separar esse material, e eu consegui juntar uma caixa, eu consegui ver a diferença. Então, em vez de eu jogar lá junto com, de repente,
resto de comida ou alguma coisa assim, que tem até então também a questão da higiene, né, desse pessoal tirar o lixo, rasgar, tirar em meio a outras coisas dentro do lixo, eu consegui ver uma diferença, né? Então, assim, eu quero passar para vocês uma pequena experiência minha, pessoal, mas o quanto isso faz uma diferença na vida do outro. E quando o rapazinho veio buscar na carrocinha dele, ele veio super feliz, né? Porque ali eu economizei um tempo dele e ajudei também ele a fazer essa troca, né? Essa troca descartável, onde ele vai colocar lá o material, onde ele vai fazer essa troca, né? Não vai mais precisar passar por todo aquele processo de busca, né? Como você falou no início. Se a minha cidade tem esse processo de coleta separado, né? Infelizmente não tem, como a professora Josélia também deu a participação aí, explicando para a gente, né? Então, a gente encontra muitas dificuldades, né? E as organizações, elas tendem a falar muito isso, da questão da dificuldade financeira, do trabalho que se tem, mas a gente tem muitas empresas aqui na região, e o Ubajara tem a Casa de Variedade, que eles têm também um projeto social muito bacana de separar também esse lixo, né, esse material, para entregar diretamente para uma pessoa. Então, é muito importante que a gente busque, né, que a gente entenda a importância que essa responsabilidade social tem na nossa vida, né? Então, eu quero agradecer aqui demais a sua participação, a sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade, professor. E eu acredito que eles tenham, os meninos do segundo ano já conseguiram aí adquirir um bom conhecimento para o próximo ano, né? Porque vão ter essa disciplina no próximo ano. Então, já tiveram aí um embasamento inicial para isso, né? Os meninos do terceiro ano que estão na disciplina com o Jordão, com o professor Jordão, e eu acredito que tenha sido de suma importância, né, para todo mundo, e eu deixo aqui aberto, se algum aluno ou algum professor ainda quiser fazer alguma perguntinha, o professor está atrasado, né, professor? Mas dá certo. 3h30. Não, então não vamos mais lhe atrasar. Não, eu estou pedindo... Eu estou pedindo que lá também atrase para começar, que dá certo. Eu vou deixar também aqui um convite estendido, eu convido, deixo até aqui também para a Josélia, quem sabe a gente faça aí um dia de aulas, né? Aulas técnicas das escolas da região, quem sabe. Muito interessante. Né, vamos tentar fazer alguma coisa diferenciada para os meninos, para os alunos. É muito importante essa interação que a gente tem de conhecimento, né, entre nós, professores, entre os alunos também, para mudar um pouco, né, esse cenário que a gente está vivendo tão louco, né, então eu acho que isso é muito bom, né, a gente ter esse momento virtual. Então, eu deixo aqui também o convite, professor, estendido para você. E eu já lhe digo que aceito o convite, viu? Pois pronto, já estamos fechados também. Vamos fechar aí outro dia, a professora Josélia, e a gente faz esse momento com o ADM, com o meio ambiente, com a enfermagem, porque são temas que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, né? Exatamente. Pois pronto. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo, né? Como eu falei, a minha rotina é essa, né? Estar contribuindo para a formação dos nossos jovens. Eu tenho o maior prazer, né? Em estar adentrando a esse tipo de iniciativa, apesar de ser engenheiro por formação, né, são coisas que a vida nos proporciona, né? Eu tenho 2 irmãos que são professores por formação, e eu dizia, não quero ser professor, vou ser engenheiro agrônomo, olha onde é que eu estou. Né? E hoje a minha vida profissional, apesar de engenheiro por formação, se confunde com a sala de aula. Né? Perguntem se eu sou um profissional frustrado, de jeito nenhum, eu sou maravilhado por contribuir para a formação dos jovens dentro de um modelo de educação formidável, que é esse modelo de educação profissional adotado no estado do Ceará. Eu fico à disposição para vir falar disso, caso vocês se interessem, professor Jordão, professora Francimeire, eu não sei, nem se a Josélia talvez tenha levado esse tipo de formação para a escola, mas talvez não tenha abrangido o curso de administração, não sei. Mas eu fico à disposição para vir falar disso em outro momento. Não sei se vocês alunos, vocês estudantes já ouviram falar num termozinho chamado rastreabilidade vegetal. Olha aí, Josélia, vamos pegar aí a dica para o nosso próximo encontro, né? O que é rastreabilidade vegetal? É uma mudança no processo, na organização, é uma mudança organizacional que está tendo no processo produtivo de vegetais frescos, frutas, hortaliças, certo? Se foi vegetal fresco, está sendo abrangido pelo processo de rastreabilidade vegetal. É a mesma coisa que já acontece no país para o leite, para a carne.
Se vocês pegarem aquela caixinha de leite do supermercado ou a carne embalada, vocês vão ver que ela tem um QR Codezinho lá. Aquele QR Code, ele traz todos os dados do processo produtivo da carne, do leite, diz qual era o código do boi, quantas vacinas ele tomou, se ele ficou doente, tomou medicamento, quantos quilos de ração ele comia por dia, traz tudo, né? O que é que o país está fazendo? Implantando essa rastreabilidade para fins de segurança alimentar, para frutas, hortaliças e vegetais frescos. Aí, professor, onde é que eu me enquadro com isso, sendo técnico em administração? Em uma coisa que, infelizmente, os nossos produtores, principalmente os produtores de cunho familiar, não têm: gestão e organização dos insumos. Eu tenho certeza que muitos de vocês, filhos ou próximos de agricultores, sabem que os pais de vocês, muitas vezes, sabem o preço do tomate na Ceasa, sabem o preço do maracujá na Ceasa, mas eles não sabem quanto eles gastaram para colher aquele tomate. Né? Eles não sabem o que é que eles usaram para colher aquele tomate. Né? Existe uma necessidade organizacional dentro do processo produtivo de frutas e hortaliças, principalmente no Nordeste brasileiro. O Sul e o Sudeste já estão mais na frente com relação a isso. Bahia está muito mais na frente com relação a isso, mas a gente aqui deve estar com uns 30 anos de agricultura defasada com relação à organização. O produtor rural, ele precisa saber o que é lucro, ele precisa saber o que é uma tabela de insumos, ele precisa saber o que é receita, ele precisa dessa organização administrativa da atividade rural. É isso que ele não tem, certo? Então, eu estendo, né, para vocês, porque a gente está dentro do processo de mudança, certo? Foi dado um prazo até o ano julho, agosto do ano passado, se não me recordo, para todos os produtores rastrearem seus produtos. Não se fez isso, foi dado um prazo maior até janeiro, né? Também não se fez isso, foi dado um prazo maior até outubro, se eu não me engano agora, certo? E já valendo para algumas espécies vegetais, né? Por exemplo, existem alguns mercantis, vocês sabem que muito produtor rural desce daqui da serra com fruta e hortaliça para mercantil, né? Por exemplo, Pão de Açúcar, lá em Fortaleza, lá em Teresina, já não recebe mais produto vegetal fresco se não tiver o código de rastreabilidade, né? Alguns mercantis, o japonês, já não recebe mais produtos vegetais frescos se não tiver rastreabilidade. E para promover rastreabilidade, ninguém precisa nascer e respirar agricultura, não. Os nossos produtores rurais, que fazem o trabalho deles muito bem, de plantar e produzir alimento para alimentar os bilhões de pessoas que nós temos no mundo, eles fazem isso muito bem. Eles precisam de uma estrutura administrativa, de uma estrutura de gestão, de uma estrutura organizacional. Certo? Então, para quem se interessa por essa área, para quem é filho de produtor, mas não quis experimentar o cabo da enxada num curso técnico agrícola, certo? Vocês não fogem da agricultura se não quiserem. Certo? Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, nascido e criado na cidade, mas hoje apaixonado pela zona rural, e eu vejo saída e eu vejo a agricultura, né, como solução para muita coisa, né, como solução para muitos dos nossos problemas. Né? Se a gente parar para pensar que tudo no período de pandemia parou, só que a gente não parou de comer, a gente vê a importância que está, né, o processo de produção de alimentos no país e no mundo. Né? Então, quem tiver interesse nessa área, Jordão, Francimeire, José, se vocês quiserem uma fala depois, explicar aos meninos aí da administração o que é isso direitinho, como é que está se dando esse processo, onde é que eles se encaixam com mais afinco, qual é o tipo de formação que os nossos produtores rurais, tipo de conhecimento que os nossos produtores rurais têm que ter, que vocês, sim, administradores, podem dar, a gente está à disposição para contribuir. Né? Combinadíssimo, professor. Vamos aí ter uma outra tarde, a gente junta aí o meio ambiente com a administração, e a gente combina com certeza, tá? Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu repasse aí do conhecimento e das suas experiências. Nós agradecemos, tá?
Mais uma vez, eu que agradeço. Infelizmente, vou ter que deixar vocês, porque outro momento me espera. Certo? Sem Mas problema, professor. Até espero mais. encontrá-los novamente. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, professor, por tudo. Um abração. Tudo de bom. Valeu, Jordão. A gente se fala. Felicidade, tudo de bom.